vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, aleluia. Evangelho de João, capítulo 2. E vamos ler esta palavra, porque eu acredito que esta noite o Senhor vai falar aos nossos corações. Todos acharam? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe o primeiro o vinho bom, e quando já está bebido bem, então inferior. Já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Repitam comigo o versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O bom vinho. Aleluia. Amados filhos da promessa, filhos de Jerusalém, eu venho esta noite e quero esta noite falar sobre os milagres, o primeiro milagre de Jesus. É certo que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela fala que a glória de Deus se manifestou em Caná da Galileia, e os seus discípulos começaram a crer em Jesus. A Bíblia nos relata bem que no versículo 11 do capítulo 2, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. O interessante é que antes do fato acontecer, aleluia, Jesus ele começa a chamar os seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 1, Jesus chama André, chama Pedro, chama Filipe, e Filipe chama a Natanael. Filipe, quando chega a Natanael e diz: olha, achemos aquele de quem Moisés e os profetas falavam, Jesus de Nazaré, o filho de José, o carpinteiro. E Natanael disse: aleluia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz: vem e vê.
Aleluia. Quando Natanael olha para Jesus e Jesus olha para Natanael, Jesus disse bem para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita de quem não há dolo. A Bíblia nos fala de que Natanael se espanta e diz: de onde tu me conheces? Porque na verdade, Jesus, quando olha para Natanael, Jesus vê o seu coração, os seus sentimentos, e verdadeiramente ele conhece aquele homem. Não havia dolo, não havia engano em Natanael. E Natanael se espanta: de onde tu me conheces? As Sagradas Escrituras diz, aleluia, e os historiadores também relatam que no período em que Jesus nasceu, o Herodes o Grande, ele começa a perseguir, aleluia, algumas crianças e matar, porque ele não queria que o rei dos judeus nascesse. E a Bíblia nos relata que uma mãe esconde uma criança, aleluia. A Bíblia não, os historiadores falam que Natanael conhece bem essa história, porque a sua mãe esconde ele nesse período dentro de um cesto, debaixo de uma figueira. E quando Jesus disse: eu lhe conheci, eu lhe vi quando você estava debaixo da figueira, Natan então reconhece a Jesus como Deus, como aquele que sabe todas as coisas, porque não haveria de ninguém saber a não ser Natanael e sua mãe. E ele fica maravilhado: tu és, aleluia, o Filho de Deus. Aleluia, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: porque eu disse para ti que te vi debaixo da figueira, tu crê, aleluia, tu verás coisas maiores, tu verás o céu aberto, aleluia, e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do homem. Aleluia. E assim aconteceu. Após isso, este acontecimento, 3 dias após, Jesus e sua mãe é convidado para um casamento em Caná da Galileia. O relato bíblico nos fala que há um problema, há uma dificuldade em meio a essa situação. Mas sabe por quê? A glória de Deus se manifestou. Porque este casal, esta família, resolveu chamar Jesus para dentro do seu lar. É necessário todos nós sabemos que para uma família ser bem-sucedida, para um casamento ser bem-sucedido, é necessário você convidar Jesus. Aleluia. Aí é onde é que está todo o segredo de um casamento próspero, de um casamento feliz. Mas é verdade também que quando conhecemos a Jesus, ou de quando chamamos a Jesus para os nossos lares, ou chamamos Jesus para habitar conosco, irá ter ausência de problemas. Eu lembro bem que em um certo momento, Jesus com seus discípulos, já no final da tarde, ele convida os seus discípulos para passar para a outra margem. E os seus discípulos o obedecem. O interessante, da mesma forma, a mãe de Jesus chega para Jesus e relata tal acontecimento. Porque na festa judaica, sabemos bem que é uma festa cheia de alegria, é uma festa abundante,
Uma festa onde os judeus gostam de tomar muito vinho. A Bíblia não nos fala se foi no primeiro dia ou a festa durou mais outros dias. A Bíblia só nos relata que neste dia Jesus foi convidado e ao ser convidado, ele também leva consigo os seus discípulos. O interessante é que ao convidar seus discípulos, talvez Jesus tenha levado este fato a acontecer por propósito divino. Sabemos bem que quem casa, né, quem já casou aqui, ou quem está a fim de casar, aleluia, eu fui a um casamento, né? Não que eu não tivesse oportunidade de ir para outros, mas não, este casamento para mim foi o primeiro e me deixou uma impressão muito maravilhosa, que foi o casamento do diácono Sávio. É certo que quando você vai casar, primeiramente, você coloca aqui na caneta todos os gastos, o que vai precisar, né? E quando você coloca na caneta todos os gastos, tem também o buffet, e o buffet lá está aquela quantidade X, e você paga por aquela quantidade X. Você convida 30, 40 ou 50 pessoas, e de repente, entre essas 50 pessoas, o teu amigo que tu convidou, na verdade, convida mais alguns amigos, e quebra toda a logística do negócio. Eu sei que não aconteceu isso na festa do Sávio, nem em outras festas. Talvez tenha acontecido de alguns irmãos não ir, e mesmo assim aquele irmão, aquela irmã, pagou a mesma quantia X. Talvez, eu não estou afirmando, talvez a quantidade X de pessoas tenha levado o vinho a acabar mais rápido. O interessante é que Maria e Jesus estavam no casamento. Eu quero trazer aqui algo que William Barclay vem trazer, né, de que alguns cristãos egípcios, aleluia, tinham escrevido na história que Jesus e Maria faziam parte da família dos noivos. Eu não estou afirmando, eu estou trazendo um relato que o escritor William Barclay traz, de que Maria era, aleluia, irmã de Salomé, e o noivo seria João, e Jesus seria, aleluia, o primo de João. Mas isso é apenas um relato histórico não verídico. Mas o que grande problema que importa nesse texto é de que Maria identificou um problema. Acabou o vinho. Primeiramente, nós devemos saber que no nosso casamento, na nossa vida particular ou na nossa família, há problemas diversos. Filhos, netos, parentes. E após nós sabermos identificar o problema, é reportar o problema, aleluia. E após reportar, ou, na verdade, se importar com o problema, levar o problema para a pessoa certa. E a pessoa certa ali
era Jesus. De que quando Maria chega para Jesus e relata o problema, não tem mais vinho. Isso soaria para os noivos algo terrível. Talvez um casamento não seria bem sucedido, talvez pela falta do vinho, porque segundo o Salmo, aleluia, 104:15, o vinho traz alegria para a alma. Mas a alegria daquele momento não só seria como era a união de uma mulher e um homem como família. E no momento em que estava a comemoração, acontece algo inesperado. Eu quero trazer aqui para nossos dias e contextualizar de que às vezes nós estamos em nossa casa, em nossos lares, e de repente alguém chega com um fato diferente e diz: olha, aconteceu algo. Aí você diz: vixe, rapaz, logo agora, tinha que ser agora, está me preparando para outra coisa. Mas Maria chega e leva para Jesus. E nós, da mesma forma, temos que levar para o Senhor Jesus as nossas petições, as nossas dificuldades, as nossas pelejas, as nossas inquietações. Porque quando nós levarmos para Jesus, aí sim, Ele vai dar a última palavra. Porque a última palavra não vem de médicos, a última palavra não vem de juízes, a última palavra não vem de ninguém a não ser do próprio Deus, Jesus de Nazaré. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei o que é que você está passando. E se você está passando, se você está com Jesus, espere que a palavra virá. Mas se você não convidou Jesus ainda para a tua vida, ou não convidou Jesus ainda para o teu casamento, para o teu matrimônio, ou não convidou Jesus ainda para a tua casa, convide rapidamente. Porque só Jesus tem a solução para os nossos problemas. Quantas e quantas vezes, aleluia, eu me deparei com situações, me deparei com problemas e dificuldades no meu lar. Eu me lembro bem de quando a minha esposa me fala de que ela estava com uma doença terrível, com câncer. Eu não gosto nem de falar, porque essa palavra é muito forte, câncer. Na verdade, ultimamente, esta doença tem acometido muitas pessoas, não só nos lares cristãos, mas nos lares não cristãos. E quando ela disse que estava com este problema no útero, aí eu fiquei com outro problema. Disse: Senhor. Mas eu convidei Jesus para resolver a minha causa, Senhor. Eu me lembro bem que algum dos irmãos, como a irmã Mayra, talvez o irmão Amadeus, eu não me lembro, a irmã Vânia, alguns irmãos que estavam comigo, eu chamei e disse: vamos orar, vamos buscar o Senhor e pedir a Deus que resolva essa causa. Porque quando nós convidamos a Jesus para resolver as nossas causas, tudo se torna mais fácil, meu irmão. Eu levei os meus irmãos a orar comigo. Eu vi o problema, me importei com o problema, mas levei o problema para Jesus. Por incrível que pareça, irmãos, eu acho que foi em novembro que ela me trouxe, não, em outubro, se não me engano, ela me trouxe
esta situação e eu comecei a orar com meus irmãos. Por incrível que pareça, quando foi em fevereiro, se eu não me engano, do ano seguinte, ela foi chamada para fazer a cirurgia. O interessante é que ela me falou que a irmã dela passou 2 anos esperando pela mesma cirurgia. Mas eu coloquei na mão do Senhor Jesus. Coloca na mão do Senhor Jesus a tua causa. Coloca na mão do Senhor aquilo que tu necessita. Coloca na mão do Senhor aquilo que está travado há anos. Porque segundo a palavra de Deus, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O interessante, amados irmãos, que quando ela identifica o problema e chega para Jesus, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Parece que Jesus tenha sido muito, vamos dizer assim a palavra, não rude, mas muito forte para falar com sua mãe. Alguém deve ter não entendido o texto e dizer, vixe, Jesus falou isso. Mulher, o que eu tenho contigo? A palavra grega, gune, né, para mulher, assim é exemplificada. Mas Jesus, ele se identifica ali para a mulher que é bem-aventurada e cheia do Espírito de Deus, e ela entende. Quem está falando é o próprio Deus. Mulher, o que tenho eu contigo? Quem está falando, mas não é o filho, o homem humano, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tem coisas que a gente está pedindo a Jesus, clamando, e parece que as coisas faz anos que não, que você ora e parece é o teu entendimento que Deus não tem te ouvido, mas Ele te ouviu. Mas é preciso tu entender que tem hora, tempo para tudo. E não era chegado o momento em que Deus havia de realizar o seu primeiro milagre. Porque quando Jesus disse, mulher, não é chegada a minha hora, Ele estava dizendo, olha, vai chegar o momento em que você entregue. Vai chegar o momento em que vão me tomar pelas mãos, vão me aprisionar, vão me chicotear. Esta hora ainda não chegou. Aleluia. Mas virá a hora do primeiro milagre. Mas virá a hora da solução dos problemas. Mas virá a hora da resolução da tua vida. Mas chegará a hora porque Deus enviará resposta. Quando o homem e a mulher é cheio do Espírito Santo, ele espera em Deus. Ele espera e entende o que Deus está falando. A mulher entendeu. Ela chama os serventes. Quando ela chama os serventes, aponta para Jesus e disse assim, olha, fazei tudo o que Ele vos disser. O problema de muitas pessoas é que ainda não entenderam o que Maria falou. Colocam tudo nas mãos de Maria como se ela fosse resolver. Mas ela disse, fazei tudo o que Jesus vos mandar. Fazei tudo o que Ele vos disser. Não sou eu, é Ele. Não sou eu, é Ele. Não sou eu, é Ele. Aleluia. Aleluia. O interessante de tudo isso é que Maria sabia quem era Jesus, entendeu o momento em que Jesus ia operar, e entendeu também que o Espírito de Deus estava lhe falando algo.
nós devemos também entender que o Espírito de Deus tem algo a nos falar, tem algo a nos direcionar, porque nós, como os cristãos que somos, devemos entender o agir de Deus e devemos entender a voz de Deus, não só no nosso coração, mas em nossas vidas, para que chegue um momento em que Jesus vinha fazer o milagre em nossas vidas. Aleluia! Eu quero chamar aqui um voluntário para me ajudar, o diácono Sávio. A Bíblia fala que haviam 6 talhas e Jesus enviou aqueles homens para encher aquelas talhas de água. E quando aqueles homens encheram de água, aquelas talhas serviam para purificação, para lavar as mãos, ou até o homem ou aqueles se aciarem, se purificarem. E aqueles homens fazem assim, desta forma. O interessante é que Jesus fala para aqueles homens fazer dessa forma e eles fizeram. Aí eles pegam a jarra com água. Pega aí, vaso, a jarra com água. Chegou ao mestre-sala. Como foi que os serventes fizeram? Faz aí. Você vai entender. Você vai entender o mistério de Deus na tua vida. Você vai entender o mistério na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Você está entendendo? Olha aí. A água transformou-se em vinho. A água transformou-se em vinho. Aleluia. Aleluia. Às vezes tu vê algo e o que tu vê não é o que Deus vê, o que Deus enxerga. Não é o que Deus faz. Muitas vezes a água, aleluia, ela está insípida, ela está sem sabor, mas Jesus, Ele traz o vinho, o melhor vinho que tem o melhor sabor. Aleluia, Ele tem o melhor vinho. Naquele casamento, o que parecia ser tudo acabado, o que não havia mais solução para aquele casamento, Jesus traz a solução e transforma água em vinho. O que haveria de ser não é mais, porque o Senhor, Ele transformou a vida daquelas pessoas. O que seria terrível se tornou bom, porque havia alegria. O melhor vinho de Jesus traz alegria. O mestre-sala se espanta. Como é que é isso? Todo mundo, todos, primeiro traz o melhor vinho, e quando já tem bebido, traz o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, mas tu guardaste até agora o melhor vinho, mas tu fizeste agora o melhor vinho. Jesus transforma aquilo que não parece ser em alegria no melhor vinho. Camille, aleluia, as talhas parecem estar secas, mas Jesus mandou encher de água, porque o milagre virá sobre a tua vida, Camille. Aquilo que parece ser água sem sabor, o Senhor transformará no melhor vinho.
Vai ter um momento que tu vai pegar a taça, parecendo tomar água, mas quando tu vê e percebe, é o melhor vinho de Deus para a tua vida. Yará, manaios, tequiá. O melhor vinho vem de Deus. O melhor vinho vem de Deus. O melhor vinho vem de Deus. Ao ser identificado o problema, aleluia, ao ter se importado com o problema, aleluia, naquele momento a mulher que intermediou toda a situação, ela foi pivô do primeiro milagre. Você pode ser pivô do milagre de Deus na vida de alguém. Aleluia. Porque Jesus mandou encher de água. Na verdade, eu quero dizer, amados, que para haver milagre, as talhas, as nossas vidas têm que estar cheias de água, cheia do Espírito de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Em Efésios 5, 18, se eu não me engano, diz que nós devemos não nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito de Deus, nos encher do Espírito Santo do Altíssimo, mas nos encher do Espírito de Deus. E é momento, é a hora de nós buscarmos novamente, porque parece que a nossa talha está seca, parece que nossa vida está seca, mas é necessário encher de novo. E para encher de novo tem que buscar ao Senhor, tem que buscar ao Senhor, tem que buscar ao Senhor, tem que buscar ao Senhor. Aleluia. Hoje pela manhã foi um momento muito maravilhoso, em que parecia ser mais um domingo ou mais uma manhã, mas foi uma manhã de poder, onde Jesus resolveu encher nossas talhas novamente, onde Jesus resolveu encher-nos do seu poder novamente. Quem está hoje pela manhã sabe o que aconteceu hoje pela manhã. O poder de Deus, a graça de Deus se manifestou mais uma vez entre nós. Mas por que manifestou? Porque nós decidimos nos colocar no lugar da bênção, no lugar da brecha, buscando ao Senhor Jesus, buscando o Espírito Santo de Jesus, para ser mais cheios de Deus, para ser mais cheios de Deus. Hoje à tarde, quando eu estava orando ao Senhor, eu estava pedindo ao Senhor que falasse aos corações de vocês, que não fosse eu falando, mas que fosse o Espírito de Deus movendo os corações de vocês. Porque naquela oração eu estava me sentindo como aquelas talhas secas, sem água. E de repente o Espírito Santo de Deus resolveu me encher novamente. E eu senti desejo de chorar. Aleluia, na presença do Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Irmão, você pode estar se achando seco, mas busque ao Senhor. Irmão, você pode estar se achando inútil, mas busque ser útil na presença do Senhor, porque uma hora o Senhor vai te encher. E aquela água vai virar vinho, aquela água vai virar vinho, aquela água vai virar vinho, e o milagre será grande na tua vida. Aleluia.
A primeira coisa que aconteceu, o milagre aconteceu porque houve servos obedientes. Nós devemos ser servos obedientes. Nós devemos fazer tudo que o Senhor nos mandar fazer. Às vezes a gente quer fazer aquilo que a nossa natureza humana nos leva a fazer. Mas fazer tudo o que Jesus lhe pedir para fazer. Porque quando você fizer isso, amado irmão, as coisas serão diferentes. A glória de Deus só se manifestará na tua vida quando você se posicionar, for obediente ao Senhor. Porque até enquanto isso era apenas água. A desobediência nos faz ver tudo turvo. Na verdade, nos faz não ter visão da glória de Deus. Nos faz não ter visão daquilo que Deus vai fazer. Aleluia. O segundo ponto que eu quero trazer é que Maria se importou com o problema, e quando nós também nos importarmos com o problema e levarmos até Jesus, como aqueles amigos lá do paralítico, que ao verem a grande multidão e não tinha como chegar até Jesus, os seus amigos resolveram levar aquele até Jesus. Quantos de nós nos prontificamos a ser os amigos para levar o problema ou a dificuldade dos nossos amigos até Jesus? É necessário nós também nos prontificarmos desta forma para levarmos o problema daqueles, não só os amigos, mas os problemas e dificuldades dos nossos familiares até Jesus. Porque quando Filipe, aleluia, chegou e disse para Natanael, vem ver, ele está dizendo, olha, vê aí o que Jesus vai fazer. Vê aí o que Jesus pode fazer na tua vida. Aí Jesus abre o leque de revelação para Natanael, e Natanael fica... Muitas vezes é necessário o Senhor abrir a nossa visão espiritual e nós ficarmos maravilhados. Porque Jesus falou algo que só Ele sabe de ti ou dos teus familiares, você fica... Mas Jesus disse, verás a glória de Deus, o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A glória de Deus há de se manifestar na vida de cada um. A vida, aleluia, o milagre e a glória de Deus há de se manifestar na vida daqueles que se prontificam em crer e ver a glória de Deus se manifestar. Aleluia. Porque aquele casamento, ele só se tornou um casamento próspero neste sentido, não só porque convidou Jesus, mas diante dos problemas, confiou em Jesus. E quantos de nós não temos confiado em Jesus? Quantos de nós tentamos resolver os nossos problemas? Aleluia. Querendo levar no peito, na raça, achando que consegue alguma coisa. Mas só Jesus. Aleluia. Mas só Jesus tem a possibilidade e a condição de resolver aquilo que nós achamos impossível. E aquilo impossível
na tua vida, nos teus familiares, no teu casamento, no teu trabalho, na tua faculdade. Jesus, Ele precisa resolver, mas para isso tu tem que levar até Jesus. Aleluia. Precisa levar até Jesus, porque Jesus é o único. Jesus, Ele tem todo o poder. Há algo nesse texto que não fica bem claro para alguns, que Maria, sendo mãe de Jesus, ele poderia só realizar se ela estivesse. Mas não é isso que o texto vem falar. O primeiro milagre foi na família e com a família. É necessário que o primeiro milagre na tua família e com tua família venha ser da mesma forma, com Jesus presente. Aleluia. Com Jesus presente. Porque se nós não colocarmos Jesus no negócio, vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou querendo falar? De que se vocês não se prontificarem de levar as vossas causas, as vossas queixas até Jesus, não que você não venha chegar a um irmão e relatar o teu problema, ou chegar para o teu pastor, não há problema algum. Ele pode até te instruir melhor, como Maria chegou e levou para Jesus. Assim também eu posso levar até Jesus a tua causa em oração. Como o teu pastor, como o nosso pastor, pode levar a nossa causa também em oração. Até porque é verdade que ele leva muitas das nossas causas em suas orações. E às vezes quando as coisas acontecem, você fica e esquece que muitas vezes teve irmãos e irmãs orando com você para que aquilo se prontificasse, para que aquilo acontecesse. Eu lembro bem de uma dificuldade que eu tive ao longo dos anos. Mas o pastor, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele resolveu fazer uma campanha pela família. E nós começamos a colocar nossa família nas nossas orações. Eu tinha uma causa que parecia impossível aos meus olhos, porque havia anos, e já eu não acreditava mais, achava que, não que eu não viesse acreditar em Deus, não. O que eu não acreditava mais que aquela situação se resolvesse. Mas muitos dos irmãos estavam orando comigo. E um certo dia, numa pregação como essa, Jesus trouxe o melhor vinho para a minha vida. Num dia como esse, o que parecia água, tornou-se um dia feliz. Jesus trouxe a minha esposa para perto dele. Ela aceitou ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Assim como um dia, Vânia, tu orava pelo teu esposo e está ali ele. Cadê ele? Cadê o vaso? Eu estava vendo. Ah, está ali ele. É o óculos. E um dia está aí o vaso, operando o som da igreja. Aleluia. E um dia, Edinaldo, tu orava, está aqui, ó, o vinho novo que Jesus trouxe para a tua vida. Aleluia. Irmã Fabiana, Deus trará o vinho novo. Aleluia.
Deus trará o vinho novo. Acredita, irmã Vilmara, o vinho novo na tua vida virá. Aleluia. É necessário nós crermos. É necessário nós crermos. Porque o que parece simples água se tornará o vinho de melhor sabor. Se tornará o vinho de melhor sabor. Se tornará o vinho de melhor sabor. Aleluia. Aleluia. O milagre só acontece porque Jesus se prontifica a fazer conforme a sua vontade. Em Eclesiastes capítulo 3, aleluia, diz que há tempo para tudo. Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Há um tempo para deitar e há um tempo para se levantar. Aleluia. Irmão Lucimar, chegará o tempo, irmão Lucimar. Tu tem causas. Tu tem orações com Deus há muito tempo. Aleluia. E Deus irá visitar a tua família, a tua causa. Deus irá te visitar novamente. E o vinho novo virá. Aleluia. O vinho novo virá. Mas chegará o tempo de Deus na tua vida. Pode ser agora não o tempo, mas o tempo poderá ser amanhã ou depois de amanhã. Mas chegará o tempo. Tudo tornará-se favorável quando o Senhor começar a passear de novo na nossa vida. A passear nas nossas causas de novo. Porque há exemplo lá dos discípulos que tomaram barco e Jesus, cansado, enfadado do dia, dormiu. Isso não quer dizer que Jesus não esteja atento, que Jesus não esteja ouvindo. E os discípulos começam a gritar, perturbado, né? Não te importa que morremos? Há quantos anos irmãos estão orando aqui? Como eu passei 16 anos, o irmão passou mais de 20 anos orando pela causa. O irmão Nonato, a irmã Elza, né, que são crentes mais antigos, muitas causas eles colocaram na mão de Deus e só há pouco tempo veio se cumprir, mas Deus veio fazer na vida deles, conforme a sua vontade, no seu tempo determinado. O tempo de Deus virá. A glória de Deus só se manifestará em nossas vidas, irmãos, no tempo certo, na hora certa.